Olá, crocheteira! Aqui é Mira Kutoshi e a videoaula de hoje vai ser dessa flor. Ela tem 3 camadas. Eu fiz com uma base redonda por conta que eu usei no jogo de banheiro a harmonia, mas você pode estar usando para o trabalho que você quiser, fazendo somente essa parte da frente também, antes dessa parte redonda. Aí você pode usar a criatividade e dependendo do trabalho que você for usar ela, você pode usar essa mesma flor, tá bom? Então, eu vou explicar certinho como que eu vou fazer e quanto que eu gastei de material também. Já adiantando, para a flor eu gastei 33 gramas de barbante na numeração 6 e para as folhinhas eu gastei 6 gramas de fio na numeração 6 também. E antes de dar início à videoaula, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha, ative o sininho das notificações para você ser avisada sempre que tiver uma videoaula nova aqui no canal. Eu vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo da minha página do Instagram. É importante que você me siga também, se você tiver, ou faça parte do grupo do Facebook, para a gente poder estar mais pertinho, poder estar interagindo, tirando as dúvidas. Eu sempre estou dando dicas por lá, tá bom? Vamos lá para a videoaula da nossa flor? Então, para dar início à nossa flor, eu vou estar utilizando uma tesoura para arremate, uma agulha na numeração 13,5, estou usando um barbante na numeração 6, você pode estar usando um fio também, o que você tiver disponível, e aqui usando um pouco do verde mesclado para fazer as folhinhas. Eu vou deixar, quando eu finalizar, eu vou deixar certinho quanto que eu gastei, tanto do rosa quanto do verde para fazer esta flor. Vamos lá para a aula. Eu vou iniciar com o anel mágico. Eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como as duas formas que eu utilizo para fazer o crochê circular, para iniciar o círculo de crochê, tanto com as correntinhas quanto com o anel mágico. Se você tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu peço para que você treine bastante, por conta de alguns trabalhos fica mais bonito com o anel mágico, que ele fica mais fechadinho o círculo, tá bom? Se você tem dificuldade, você pode estar fazendo com 5 correntinhas e fecha na primeira. Vou iniciar normalmente o anel mágico, fecho com um ponto baixo, e agora eu subo duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e vou trabalhando aqui dentro do anel, ponto alto. Novamente, ponto alto. E vou trabalhando dessa forma, pontos altos aqui dentro desse anel. Note que eu trabalho sobre essas duas pontas do barbante, dessa que tem essa ponta e desse círculo. Eu vou puxando aos poucos para ele ir fechando, para poder conseguir trabalhar os pontos altos aqui dentro. Então, eu conto com as correntinhas que eu subi, eu conto o meu primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu vou trabalhando pontos altos nesse círculo até eu ficar um total de 16 pontos altos. Você vai fazendo, se precisar, vai puxando, não fecha tudo ainda. E vai trabalhando. Quando completar os 16, eu retorno. Finalizado os 16 pontos altos, eu venho nessa ponta e puxo toda ela até ela ficar bem fechadinho. Note que com o anel mágico ele fica bem mais bonito, bem fechadinho aqui. Agora, eu venho aqui onde eu subi as duas correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Finalizei essa primeira base. Depois, você precisa arrematar essa ponta, não esquece, porque se você somente cortar aqui, ele vai soltar todos os pontos altos. Então, você precisa arrematar da forma que você está acostumado a fazer. Eu finalizei com um ponto baixíssimo e faço uma correntinha para dar a altura do ponto baixo. E agora, eu trabalho 1, 2 correntes, pulo o próximo ponto alto, no seguinte, eu faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, pulo no seguinte, um ponto baixo. Caso você tenha os pontos muito apertados, você pode estar fazendo 3 correntinhas aqui. Eu faço 2 por conta que o meu ponto não é muito apertado e nem muito solto. Se eu fizer mais correntinhas, ele fica um buraco muito aberto quando for trabalhar a próxima carreira. Mas, se você tiver o ponto muito apertado, pode estar fazendo 3 correntes. 2, pulo 1 de base, no seguinte, um ponto baixo. 1, 2,
pulo um ponto baixo. Vou trabalhando dessa forma até chegar aqui onde eu iniciei, aí eu retorno. Finalizando aqui, nota que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas, fiz mais 2 correntes, e aqui eu tenho esse ponto alto e finalizo nessa correntinha que eu subi para dar a altura do ponto baixo, eu vou colocar o meu ponto baixíssimo. Nota que eu fiz uma correntinha para dar a altura do ponto baixo e mais 2 correntes conforme eu fiz nas outras. Caso você esteja fazendo 3, vai ser 3 correntes aqui. Então, sobre esse ponto baixo que eu subi, eu faço um ponto baixíssimo. Ele fica da mesma altura das outras argolinhas. Entro nesse espaço dessa argola e faço um ponto baixo, laço, e nesse espaço eu preciso trabalhar 4 pontos altos. Então, eu laço e já venho direto aqui. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Ele fica bem apertado dessa forma mesmo. Agora, eu venho nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já formei a minha primeira pétala dessa carreira. Venho para a próxima argola e faço um ponto baixo, laço, e no mesmo espaço eu trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. No mesmo espaço, se precisar dar uma puxada nos pontos altos, eu faço um ponto baixo. Eu formei a minha segunda pétala, então, ela vai ficando dessa forma. Próxima argola, entro nesse espaço, um ponto baixo. Laço e venho nesse mesmo espaço e faço 4 pontos altos novamente. Então, essa vai ser a repetição por toda a minha volta. 1, 2, 3, 4 pontos altos e venho aqui nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Trabalho essa mesma repetição por toda a volta, quando chegar nessa última eu retorno. Finalizei, então, aqui essa primeira parte. Nota que se você quiser fazer somente essa primeira parte aqui, para usar para alguma flor, alguma aplicação desse modelo mais rasteirinha, você pode estar fazendo somente dessa forma aqui. Finaliza, corta, arremata. Nota que eu tenho 8 pétalas, eu fiz aqui os 4 pontos altos, um ponto baixo. Agora, eu alongo o meu barbante que tá na agulha e coloco a minha agulha de trás para frente. Note que aqui eu tenho a minha primeira pétala e eu tenho esse ponto baixo onde eu iniciei antes dos 4 pontos altos. Coloco a minha agulha de trás para frente nesse ponto baixo, então, nesse espaço desse ponto baixo. Eu puxo, coloco, laço esse barbante aqui na minha agulha e puxo ele lá para trás. Ficou assim. Não deixa muito esticado, senão ele vai repuxar essa pétala, ó. Ficou normalmente na agulha. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e vou trabalhar argolas aqui do lado avesso. Eu vou arrematar essa parte aqui para não ficar me incomodando, me atrapalhando, para trabalhar aqui na parte de trás, aí eu retorno. Fiz, então, arremate aqui, nota que ele fica bem discreto. Eu fiz as 3 correntinhas e tô aqui do lado avesso, aqui é o meu lado direito, e aqui eu vou trabalhar as argolas do lado avesso. Tenho essa minha primeira pétala, onde eu passei o meu barbante aqui para trás. Entre uma pétala e outra, eu tenho esse ponto baixo, que ele forma como se fosse um Vzinho, olha, ele tem 2 alcinhas, entre um ponto alto, ou entre uma pétala e outra. Eu pego essas 2 alcinhas, ele fica um pouquinho apertado, mas é preciso pegar as 2 alcinhas para ele ficar bem certinho para ele não ficar repuxando essa parte. Então, eu peguei as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, venho para o próximo espacinho entre uma pétala e outra e pego essas 2 alcinhas. Notem que ele forma como se fosse um Vzinho. Ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próximo espaço entre uma pétala e outra novamente. E vou trabalhando dessa forma, fazendo pontos baixos,
3 correntes, entre uma pétala e outra ponto baixo, até chegar aqui no final. Finalizando, então, toda essa parte, sempre confere se tem 8 alcinhas de correntinhas, então, eu tô fazendo aqui a minha última. E aqui, onde eu iniciei a minha primeira argola, eu entro com um ponto baixíssimo aqui nesse espaço. Finalizei essa volta. Agora, eu inicio a próxima camada de pétalas. Eu viro aqui para você conseguir se localizar onde que você tá. Aqui o lado direito, eu trabalhei do lado avesso as argolas. Entro nessa primeira argola e faço um ponto baixo, laço, e nesse mesmo espaço eu vou trabalhar um total de 6 pontos altos. Então, eu laço e já venho direto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui uma dica, antes da continuação, caso você tenha os pontos, eu acabei esquecendo de falar nessa parte aqui, caso você tenha o ponto muito solto, mais largo que o meu, aqui nessa parte onde eu fiz 4 pontos altos, você pode estar fazendo 3 pontos altos. Ó, no meu caso, ele ficou certinho, ele fica apertado na hora de trabalhar, mas depois ele fica certinho. Se você acha que tá ficando meio que embabadado, sobrando pontos, pode estar colocando 3 pontos altos aqui. Aqui é a mesma coisa. Eu tô colocando 6 pontos altos. Se você acha que com 6 ele fica demais, pode estar colocando 5, tá bom? Mas, se você conseguir seguir essa mesma, deixar um pouquinho mais apertado, se você tiver o ponto mais soltinho, ele fica mais bonito com essa quantidade de pontos, tá bom? Então, eu fiz 6 pontos altos e venho nesse mesmo espaço que eu fiz os 6 pontos altos e faço um ponto baixo. Formei a minha primeira pétala. Venho para a próxima argola de correntinhas, faço um ponto baixo, laço, e nesse espaço eu faço novamente 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Se precisar ir puxando um pouquinho, pode puxar. 6. Venho nesse mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, formei a minha segunda pétala. E vou trabalhando desta mesma forma por toda a minha volta, trabalhando sobre cada argola, ponto baixo, 6 pontos altos, um ponto baixo. Próxima argola, ponto baixo, 6 pontos altos, um ponto baixo, por toda a volta. E antes de finalizar aqui, o retorno. Então, eu finalizei toda a minha parte, a minha volta, ele ficou dessa forma. Fiz, então, os 6 pontos altos, um ponto baixo nessa última pétala. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou alongar o meu barbante que eu tenho na agulha e venho de trás para frente nesse espaço do ponto baixo da minha primeira pétala. Então, coloco minha agulha de trás para frente, aqui nesse espaço do ponto baixo, laço esse barbante que eu alonguei e passo lá para trás. Olha, fica assim. Ele não fica repuxando aqui na frente. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Não deixa muito apertado essas correntinhas. Deixa ele mais levinho, mais soltinho. E vou trabalhar novamente aqui do lado avesso, fazendo as argolas. Fiz as 4 correntes. Entre uma pétala e outra, novamente, nesse espaço onde eu tenho essas 2 argolinhas que formam como se fosse um Vzinho, eu vou inserir minha agulha pegando essas 2 argolinhas, essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes. Próximo espaço, entre uma pétala e outra, pego as 2 alcinhas, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e vou seguindo fazendo dessa forma, conforme eu falei, não faz muito apertada essas correntinhas, para ele não ficar repuxando aqui, tá bom? Dessa forma. Faço por toda a volta essa mesma repetição, quando chegar aqui o retorno. Finalizando, então, mais essa parte, eu fiz as argolas, fazendo a última, fiz as 4 correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo aqui, onde eu iniciei com o meu primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo.
E agora, nesse espaço, nessa argola, eu faço um ponto baixo. E agora, eu trabalho 8 pontos altos dentro dessa argola. Laço e venho direto fazendo o primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos altos. No mesmo espaço, se precisar puxar um pouco, eu faço um ponto baixo. Então, eu formei a minha primeira pétala de 8 pontos altos. Ele vai ficando assim. Venho para a próxima argola, faço um ponto baixo, laço e direto entro nesse espaço fazendo os pontos altos. Então, eu faço um total de 8 pontos altos aqui dentro, fecho com um ponto baixo e já dou início à próxima argola. Ponto baixo, 8 pontos altos, ponto baixo, próxima argola e faço essa mesma repetição quando estiver finalizando aqui o retorno. Finalizando, então, mais essa parte, ela ficou dessa forma aqui. Fiz os 8 pontos altos, o ponto baixo. E aqui você pode estar usando essa flor para qualquer trabalho que você for fazer. Então, tanto para base quadrada quanto para base redonda. Aqui, nessa videoaula, eu vou estar te explicando como que se faz aqui na parte de trás para ficar uma base redonda, que é a flor que eu utilizei no jogo de banheiro Harmonia, aí ele precisa ser uma base redonda. Mas a partir dessa parte, você vai decidir que tipo de trabalho você vai fazer para poder estar ajustando aqui na parte de trás ou mesmo para aplicação, você que vai decidir, tá bom? Então, aqui, dependendo do que você vai fazer, você pode cortar e arrematar. Eu, como vou fazer uma base redonda para o meu trabalho, eu vou dar a continuação aqui. Caso você queira fazer a base quadrada também, você pode continuar aqui com as argolas, aí você vai fazendo da sua forma. Fiz um ponto baixo, vou alongar novamente. Nesse primeiro ponto baixo da minha primeira pétala, eu passo a minha agulha de trás pra frente, para poder pegar essa alcinha aqui que eu alonguei. Então, eu passo lá na parte de trás essa alcinha. Agora, eu faço note que quando eu passo, já inicio com a primeira correntinha. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou trabalhar as argolas aqui na parte de trás novamente. Entre uma pétala e outra nesse espacinho, eu pego as duas alcinhas e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, como eu já falei, faz ela mais soltinha. Entre uma pétala e outra, coloco a minha agulha nesse espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou trabalhando desta mesma forma por toda a minha volta, quando chegar aqui onde iniciei o retorno. Finalizando, então, aqui as argolas, eu fiz 5 correntinhas e finalizo na primeira correntinha dessa minha primeira argola com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar pontos altos para formar a minha base redonda. Então, eu entro com a minha agulha nesse espaço, faço um ponto baixo e mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço, e nesse espaço, eu vou ter um total de 6 pontos altos. Então, contei com as correntinhas que eu subi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. 1, 2 correntinhas de espaço, venho para a próxima argola e faço 6 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. 2 correntinhas, venho para a próxima argola novamente 6 pontos altos. Então, eu vou fazendo essa mesma repetição por toda a minha volta. Quando fizer sobre essa última argola, eu volto. Finalizando, então, ele ficou dessa forma, com os 6 pontos altos. Fiz sobre a última argolinha 6 pontos altos, 2 correntinhas, e aqui eu fiz um ponto baixo, 2 correntes. Eu fecho nessa última correntinha com um ponto
baixíssimo. Agora, eu já posso cortar e arrematar. E a próxima parte eu vou trabalhar com o verde mesclado para tá fazendo as folhinhas. Então, aqui eu já cortei e arrematei o barbante. E ficou dessa forma, eu vou estar pesando aqui para vocês verem quantas gramas que ela ficou. 33 gramas ela pesou nessa parte sem a parte verde, tá bom? Então, para fazer ela, eu utilizei 33 gramas de barbante. Agora, eu vou fazer as folhinhas com o verde mesclado. Já coloquei aqui na agulha. E aqui nessa parte onde eu fiz 6 pontos altos, 2 correntes, 6 pontos altos, nessas 2 correntes que eu vou fazer as folhinhas. Então, eu já coloquei o verde mesclado na agulha, entro nesse espaço, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, a nossa folhinha, ela fica dessa forma. Essas correntinhas, 5 correntes, essa do meio 7 e 5, ela fica dessa forma. As 2 menores e essa maior no meio. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, passo sobre esses pontos altos e venho nesse espaço das 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Aqui também, 5 correntinhas, no caso dos meus pontos, fica dessa forma, ele fica bom. Se você acha que tá ficando repuxado, que tá faltando, pode colocar mais correntinhas. Se você acha que tá ficando embabadado aqui, você pode diminuir a quantidade de correntinhas. Ele precisa ficar bem retinho. Fiz um ponto baixo e novamente eu vou repetir a minha folhinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, mesmo espaço, um ponto baixo. Formei a minha segunda folhinha dessa forma. 5 correntes de espaço, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho para o próximo espaço das 2 correntinhas, um ponto baixo, e dou início à minha próxima folhinha. Então, você vai fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu retorno para a gente poder estar finalizando. Se atenta para fazer certinho 5, 7 e 5, para ficar certinho a sua folha. Aqui você vê se faz 5 correntinhas conforme eu tô explicando entre uma folhinha e outra. Finalizando então todas as folhinhas, dá uma conferida se tá certinho. E aqui eu fiz 5 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo aqui onde eu prendi o meu fio. Ponto baixíssimo, posso estar cortando e arrematando, aí eu retorno. Então, aqui eu já coloquei na balança para ver quantas gramas que ficou com o verde mesclado. Com a flor só o rosa, 33 gramas, e deu 39 com as folhinhas. Então, no caso, são 6 gramas de verde mesclado que você vai utilizar para fazer uma flor com as folhinhas, tá bom? Então, aqui, só uma dica para você. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima.